Hoje a gente vai mergulhar numa história sobre uma palavra que talvez nunca devesse ser dita. O título é simples, mas o aviso por trás dele é, bem, profundo e um tanto aterrorizante. Pois é, a história de hoje meio que força a gente a pensar nisso, né? É um relato que vem lá do sertão do Brasil e que explora o poder assustador que uma única palavra pode ter, especialmente quando ela vem carregada de intenção e de crença. Então, para entender tudo, a nossa história começa num lugar e numa época bem específico, sabe? Um lugar onde a vida era dura e o sol simplesmente não dava trégua. Olha só, a gente está em 1948, lá em Paulo Afonso, na Bahia. A Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, estava a todo vapor construindo usinas para levar progresso para a região. E era lá, bem ali, que o nosso protagonista, o Sebastião, trabalhava. E assim, não dá para imaginar o trabalho como é hoje, com máquina para tudo. Naquela época, era tudo no braço. Equipes de 4, 5 homens empurrando uns rolos pesadíssimos para alisar o asfalto pelando. É difícil até de conceber o esforço que era. E para piorar, tudo isso debaixo de um sol de rachar, com a temperatura batendo quase nos 40 graus. Sabe aquele calor que suga a energia do corpo e da alma? Pois é, era esse. Então, no final de mais um dia desses, um dia de trabalho brutal, tudo que o Sebastião queria era chegar em casa e desabar. Ele morava com a irmã mais nova, que ele chamava carinhosamente de Nenê. E foi justamente nessa volta para casa que a coisa toda começou a desandar. É aqui que a história dá uma virada, um desentendimento bobo de casa, sabe? Coisa que acontece em qualquer família. Só que aqui a coisa escalou para um nível completamente diferente. O pedido dele era a coisa mais simples do mundo. O Sebastião, moído de cansaço, só queria que a irmã preparasse algo para ele comer. Mas a Nenê, ela tinha outros planos, estava com pressa, disse que não dava e saiu. Foi um gesto pequeno, sabe? Mas que acendeu um pavio que já estava bem curto. Imagina a cena, ele ali, sozinho, a casa ficando escura, a única luz vindo de uns lampiões a querosene e a raiva dele só crescendo. Aquela sensação de abandono, de desrespeito, foi fervendo dentro dele. E aí, no auge da fúria, ele soltou as palavras que iam selar o destino dele. Ele gritou, sabe? Gritou que ia deixar tudo por conta da desgraça. Essa palavra, dita com toda a força da indignação dele, ecoou pela casa inteira. E a resposta veio na hora. No exato instante em que ele disse a palavra, a chama dos lampiões, puf, se apagou. A casa mergulhou numa escuridão total, de repente. Pronto, a palavra foi dita, o convite foi feito. Agora era só esperar a consequência, que, ao que parece, já estava a caminho. E olha, o Sebastião sempre fazia a questão de contar um detalhe que arrepia. Não ventava. Não tinha uma brisa sequer. Nada que explicasse por que as chamas simplesmente se apagaram. Aquela escuridão não era natural. E o suspense só aumenta. Do mesmo jeito inexplicável que se apagaram, os lampiões reacenderam sozinhos. E naquele silêncio tenso que ficou depois, ele ouviu uma batida na porta. Bom, esse é o momento. O clímax da história. O momento em que a raiva do Sebastião ganha forma e o encara de frente. Ele abriu a porta e o que ele viu era coisa de pesadelo. Uma figura com pés e pernas longas, muito finas. Vestia um trapo de roupa cinza, toda esfarrapada. O cabelo, um emaranhado só. O rosto, fundo, cheio de rugas. E os olhos eram esbugalhados, pareciam que iam pular para fora. E na boca, um dente só, gigante, que ficava para fora. E aí, a criatura falou confirmando o pior medo dele. Não era uma visita qualquer. Era a resposta ao chamado que ele fez. A voz disse: "Ora, Sebastião, você não me chamou? Estou aqui." Então, é aqui que está o ponto central de tudo, né? A palavra desgraça. Uma palavra que a gente usa o tempo todo para falar de azar, de frustração. Só que aqui, nessa história, ela se tornou o nome de uma entidade. Ao gritar a palavra com raiva, o Sebastião não estava só xingando, ele estava chamando, convidando. Aquele encontro deve ter durado segundos, mas o impacto daquilo, isso ia durar a vida inteira. A reação dele foi puro instinto, puro pavor. Ele bateu as portas, trancou tudo que dava e clamou por socorro divino. "Jesus Cristo, me salve!" E aí ele se jogou na rede completamente paralisado de medo. Ele contava que o medo foi tão grande que ele se urinou todo, ali mesmo, na rede. Ele ficou lá, paralisado por horas,
até o irmão chegar do trabalho e encontrar ele naquele estado lastimável. Ele estava tão em choque que não conseguia nem falar, não saía uma palavra para explicar o que tinha acontecido. E o impacto daquela noite foi para sempre. A partir daquele dia, lá em 1948, Sebastião fez um voto de silêncio. Não sobre tudo, claro, mas sobre aquela palavra. Ele nunca mais mesmo pronunciou desgraça. E ele passou o resto da vida, até morrer em 1994, avisando a família toda para fazer o mesmo. O Sebastião nunca se casou, sabe? Mas ele morou com a família do irmão, ajudando a criar os sobrinhos. Para eles, ele era como um segundo pai. E a história dele, essa história aterrorizante, virou meio que uma lenda na família. Um aviso constante e muito poderoso sobre o cuidado que se deve ter com as palavras. E isso tudo, nos traz de volta para aquela pergunta lá do começo. A história do Sebastião é um conto popular, uma lenda de família, claro, mas ela deixa uma reflexão muito forte. Existem palavras que as pessoas simplesmente evitam, por superstição, por respeito, por medo. A questão que fica é, será que algumas palavras carregam mesmo um poder que a gente não entende? Ou será que é a nossa própria crença nelas que lhes concede toda essa força?